Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como nós geramos um mapa hipossométrico a partir de um modelo digital de terreno. Então aqui eu tenho um projeto no ArcGIS Pro, um projeto 08, e eu tenho aqui representado uma bacia hidrográfica nesse polígono em azul e o meu modelo digital de terreno aqui nesse raster. Então, para gerarmos um mapa hipossométrico, primeiro vamos lembrar que um mapa hipossométrico nada mais é do que uma representação da variação do relevo por faixas de cores. E essas cores, elas não são aleatórias, elas têm uma ideia de ordem, né? Elas se ordenam visualmente. Então, tradicionalmente, nós usamos cores mais frias, como o azul, o violeta, o verde, para regiões mais baixas, e as cores mais quentes, como o vermelho, o laranja, o amarelo, para regiões mais altas, né? De maiores altitudes. Então, basicamente, aqui nós temos, por exemplo, um modelo digital que está variando de 283 metros, a 562 metros, né, essa nossa região. Então, nós vamos agrupar, nós vamos definir algumas faixas, né, 4, 5 classes ou faixas de valores, para então estar agrupando os pixels que estão nessas determinadas faixas. E a cada uma dessas faixas nós vamos associar uma cor. É bem importante lembrar que a representação hipossométrica, ela tem uma série de aplicações, né? Então, por exemplo, você tem no contexto de planejamento urbano, né? Você deseja ali planejar novas infraestruturas ou mesmo expandir uma cidade. Então, é importante que você entenda o relevo, né? E os mapas hipossométricos, eles nos ajudam nesse sentido. A, por exemplo, identificar como é a topografia da região, né? Como que esse relevo se comporta. E a partir disso você tomar decisões sobre aonde posicionar novos prédios, novas estradas ou outras instalações, né? Então é bem útil esse tipo de representação cartográfica, tá? Então como que nós geramos um mapa hipossométrico aqui no ArcGIS? Na verdade, nós vamos fazer um processo chamado reclassificação do raster. Porque se nós queremos gerar um produto que tenha que saia de um dado que é contínuo aqui para um dado discreto, ou seja, se nós queremos separar esse range aqui em 3, 5 classes, nós temos que fazer um processo de reclassificação do raster. Então esse é um processo que aqui na opção Geoprocessing, se nós digitarmos aqui, ó, Reclassify, ele vai nos dar aqui a opção no Special Analysis Tools, tá vendo? Ó? Então se eu clicar aqui, ele abre para mim a ferramenta. Então essa ferramenta ela vai reclassificar ou alterar os valores em um raster. Então aqui nós precisamos indicar, cliquei no item errado, esse aqui, ó, Reclassify. Então nós precisamos dar o raster de entrada, ele quer saber qual campo que ele vai usar, ou seja, qual atributo ele vai usar para reclassificar. Então aqui ele está me dando duas opções. Então, eu preciso passar para ele qual é o campo, né, o atributo que tem essas informações aqui de elevação. Para eu identificar qual dessas colunas possui esse campo, né, e não fazer aqui uma reclassificação equivocada, eu posso vir aqui no menu Map, aqui em Explorer, olha, eu posso clicar sobre o meu raster. E eu vejo que aqui ele está dizendo, ó, o valor de 452 aqui de altitude, ele está relacionado ao campo Value, tá vendo? Olha. Então, é esse campo que eu preciso marcar aqui, tá? Que é o campo que ele vai reclassificar. Então, veja, por exemplo, nessa região aqui mais alta, olha, esse valor é maior. Nessa região aqui mais escura, ó, esse valor é menor, porque se eu olhar aqui na minha legenda, ó, quanto mais escuro, regiões mais baixas. Quanto mais claro, regiões mais altas, tá? Então, aqui no Explorer, você pode clicar sobre o raster e ler aqui qual é o nome do campo da onde ele está pegando esses valores de altitude, tá? Bom, então nós sabemos que é o campo Value. Agora a gente tem que definir como que nós vamos criar essas classes, tá? Aqui o ArcGIS, ele permite você fazer isso de duas formas. Se eu clicar aqui em Unique, ele vai me mostrar todos os valores únicos que eu tenho nesse raster, tá? Veja que ele ainda está calculando. Então, ele está me mostrando o valor de cada um desses pixels, os valores únicos. Então, ele está falando que o menor valor é 283 e o menor valor é 562, ó, esse aqui, tá vendo? Então, para cada um desses valores, eu poderia associar um novo valor. Só que isso aqui não é interessante, né, pessoal?
Não faz muito sentido eu usar dessa maneira. Então, eu posso usar essa outra opção aqui, que é o Classify. Aqui, o que ele está fazendo? Ele está aplicando um método de classificação. Nesse caso, o método Natural Breaks, ou quebras naturais, ou método de Jenkins, que eu recomendo que seja um método aí, se você não sabe, digamos assim, qual dos métodos aplicar, o método de Jenkins seria uma opção que possivelmente sempre vai atender 99% dos casos, tá? Então, nesse caso, ele está me sugerindo, né, essa classificação pelo Natural Breaks com 5 classes e está me dando uma sugestão de divisão dessas classes, tá? Então, o Natural Breaks ele vai muito com base no histograma aqui de distribuição dos dados. Se você concordar com essa classificação, bastaria você dar um OK aqui, tá? Mas se você quiser alterar, por exemplo, se eu dou um OK, ó, ele altera aqui para mim, ó. Mas se você não quiser esses valores, você pode editar aqui. Então, vamos imaginar que a minha primeira classe eu quero que vá de 283 a 300. Então, eu venho aqui, ó, e vou digitar o valor que eu quero. Então, eu quero do menor até 300, tá? Depois eu quero de 300 a, por exemplo, 350. Depois eu quero de 350 a 400. Eu quero de 400 a 450. E aqui, essa última classe, de 450 até o último valor, que no caso aqui é 562. Quando eu faço isso, ó, veja que ele atualiza aqui para mim, ó. Então, a primeira classe vai ser de 283 a 300, ele vai colocar como número 1. Então, qualquer pixel aqui que ele encontrar com esses valores, de 283 até 300, vai valer 1 no novo raster. De 300 a 350 vai valer 2, e assim sucessivamente. Se ele encontrar algum valor no data, ele vai colocar como no data. E ele vai aqui, ó, gerar um arquivo dentro do meu banco de dados, ele vai chamar isso aqui com esse nome. Eu poderia aqui trocar, colocar ipsométrico, tá? Sem acento, tá, pessoal? Então, quando eu executar isso aqui, ó, ele está fazendo todo esse mapeamento, essa reclassificação para mim, tá? Ele está transformando um raster que é contínuo num raster discretizado, tá? Então, esses valores aqui, 1, 2, 3, 4, 5, são esses valores aqui, ó. Então, eu posso mudar esses valores, né? Voltar aqui para o intervalo, dar significado, né? Para esses valores, porque não faz muito sentido eu ver aqui, né? Número 1, por exemplo. Então, aqui, ó, eu poderia, em simbologia, tá vendo, olha? Em simbologia aqui, eu posso pedir, né? Eu estou vendo aqui valores únicos, olha, então tem os valores que ele remapeou aqui para mim, ó. E o que era mesmo o valor número 1, né? Então aqui eu tenho o value e o label, tá vendo? Ó? Então esse label é a legenda. Então aqui eu posso dizer que é de abaixo, né? Menor ou igual a 300 metros, que foi o que nós colocamos aqui, né? Ó, abaixo de 300, né? O número 1. De 300, acima de 300, né? A 350. Então, aqui, ó, seria de 301 a 350 metros. Aqui, ou poderia, se quisesse colocar com vírgula, né? De 300,1, por exemplo, tá? Aqui, de 350,1 a 400, né? Metros. 400,1 a 450 metros. E aqui poderia colocar acima de 450 metros, tá? Aqui, só alterar para padronizar. Menor que, ou abaixo, né? Acima, abaixo de 300 metros, tá? Então, vocês verificam, ó, que aqui ele já atualiza para mim, ó. Tá? Então, eu tenho essa possibilidade. Uma coisa interessante, até antes de mexer aqui, tá, gente, é alterar essa legenda aqui, essas cores, tá? Então, aqui no ArcGIS, olha, ele tem muitas cores. Se o de vocês tiver somente as cores sem os nomes e você quiser verificar os nomes das paletas, você pede para mostrar aqui o name.
E aí você vê ó, que tem paletas de cores sugerindo para batimetria, para cores aleatórias, para o mapa de aspecto. E tem aqui no E, ó, Elevation, ó. Ele tem 12 paletas de cores para elevação. Então, por exemplo, essa primeira aqui, olha, é uma paleta de cores bem usada, tá? Essa outra, número 3 aqui, ó, Elevation 3, também pode ser interessante. Então, aqui são representações, são sugestões de cores, né? Para você mapear a elevação. Então, veja, ó, cores mais frias para regiões mais baixas e cores mais quentes para regiões mais altas, tá? Então, esse aqui seria uma representação ipsométrica. Então, eu vejo, por exemplo, aqui, ó, que nas regiões onde passam o leito dos rios, são as regiões mais baixas aqui, né? Ó, são regiões aqui em torno de 300, né? Só essa região aqui que está fora da bacia, nesse caso, que ficou aqui com altitude abaixo de 300, tá? Então, aqui, por exemplo, você poderia fazer um clipe, né? Para deixar um pouco melhor essa visualização. Aqui poderia fazer um clipe desse raster, né? Desse ipsométrico, usando aí o limite da bacia, tá? E aí, vamos ver aqui. Se ele vai perder as cores ou se ele vai manter a mesma range. Ó, ele não manteve, ele perdeu, tá? Aqui as cores, ele está processando ainda. Aqui, tá? Mas vocês poderiam depois fazer esse teste, tá bom? De fazer esse corte aqui na feição, tá? Bom, então, pessoal, aqui é uma forma de representar a ipsometria a partir do modelo digital de terreno, tá bom? Então, é isso.